Você já ouviu alguém falando de uma forma que te encantou por completo? Seja porque o assunto era realmente interessante ou porque a pessoa tinha um jeito único de falar, a ponto de que você queria ser exatamente igual a essa pessoa? Hoje eu vou te ensinar um pulo do gato que pode te tornar essa pessoa magnética. Tá, mas antes de tudo, você sabe o que é oratória? Para muita gente, oratória só serve para corrigir aqueles erros de linguagem, mas oratória é muito mais do que isso. Oratória faz você ser entendido, aumenta a sua persuasão e também te dá mais confiança. E um dos pilares da oratória é a modulação, que veremos hoje. E o que é a modulação? A modulação, ela dá sentido à frase. Por exemplo, quando a gente faz uma pergunta. É o aumentar e diminuir o volume e tom da nossa voz e, acima de tudo, ela faz com que a gente preste atenção. A gente fala que é importante prender a atenção do nosso ouvinte porque no mundo de hoje a gente recebe muita informação ao mesmo tempo. E cada vez mais o nosso attention span, o nosso tempo de atenção, está diminuindo. Há muito tempo atrás, quando eu estava estudando, a minha professora falava que a média de tempo de atenção dos alunos era de 45 minutos. 45 minutos era o máximo que você conseguia fazer o aluno prestar atenção sem ele divagar completamente. Estudos apontam hoje que, na verdade, o nosso tempo está diminuindo. Então, entre adolescentes e jovens adultos, até que é um tempo bom, é entre 30 e 40 minutos. Já adultos, a gente tem menos do que 10 segundos de atenção. Você imagina, a gente tem menos do que um peixinho dourado de atenção. E é por isso que é super importante a modulação, porque ela basicamente dá um reset no nosso cérebro e faz com que a gente volte a prestar atenção no assunto. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. E onde as pessoas erram na modulação? Algumas pessoas falam muito rápido e não dá tempo nem de respirar. Com isso, a gente tropeça na própria palavra e não tem a confiança e não demonstra confiança. Algumas pessoas falam bem devagar. E isso também perde o público, porque a pessoa fica entediada muito mais rápido. O outro grande erro é compensar o nervosismo com grandes exageros. Aquele negócio de abrir o olho, fazer movimentos com a boca, mexer bastante a mão e os braços. A verdadeira pergunta é: o que é a polícia? Desculpe, quem é mesmo você? Ficar nervoso é normal, a gente tem que ficar confortável com o nosso próprio nervosismo. Eu vou passar para você um exercício que vai te ajudar a controlar melhor sua voz. Mas antes de tudo, a gente precisa fazer um aquecimento de voz, porque exercícios de modulação pegam bastante na garganta e sem um aquecimento você pode se machucar. Ficar sem fazer um exercício de voz é o equivalente a você não aquecer antes de um jogo de futebol. E você sabe muito bem o que acontece. Você acaba com o joelho estourado e mancando o resto da semana. E a voz é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem como seres humanos. Então eu não quero que você fique sem voz o resto da semana. O primeiro aquecimento é um bem básico. Eu quero que você posicione sua mão em cima do seu nariz, inspire e pronuncie por uns 10 segundos sem perder o fôlego e sem parar. Então vamos lá. Cuidado! Se você tiver alguma inflamação, seja no ouvido, seja no nariz ou no rosto, esse exercício pode doer. Então eu sempre recomendo fazer exercícios quando você não tem nenhuma outra dor, principalmente na garganta. O segundo exercício de modulação também é bem simples. Você vai inspirar e falar as vogais uma a uma pausadamente. Então vamos lá? A, E, I, O. A gente vai repetir 3 vezes e lembre de não perder o fôlego. E o terceiro, a gente vai exercitar os músculos da nossa boca, do nosso rosto. Vamos falar muá, mué, muí, muó, mu, abrindo o máximo da boca que a gente conseguir. Vamos lá? Muá, mué, muí, muó, mu. Você vai fazer esses círculos fazendo um biquinho e abrindo a boca o máximo possível. Isso vai fazer com que sua pronúncia seja bem melhor. Agora vamos para o exercício de modulação. É muito comum para nós mulheres sentirmos que a nossa voz é feia por ser muito fina, porque a voz grave acaba sendo mais agradável ao ouvido. Esse tipo de exercício faz com que a gente fique mais confiante e entenda que a nossa voz fina não é a mais fina que a gente consegue fazer. A gente vai falar a frase "seja uma voz, não um eco" em 4 tons diferentes. O primeiro no mais agudo possível, descendo para um agudo para intermediário, descendo para um intermediário grave, para terminar no mais grave possível. Vamos lá? Seja uma voz, não um eco.
Seja uma voz, não um eco. Seja uma voz, não um eco. Seja uma voz, não um eco. Lembrando que eu mudei de tom e não de volume. Eu não quero que você comece gritando e termine sussurrando. É começar com o Mickey Mouse e terminar com o Darth Vader. Agora, se você quiser aumentar a dificuldade, eu recomendo você pegar um livrinho de poemas tipo esse, escolher um poema e fazer cada estrofe do poema com uma voz diferente. O ideal é que você sempre conte com um professor ou profissional de oratória para te ajudar nesses exercícios. Não tenho como, não tenho ninguém, tudo bem. Então eu quero que você pegue um outro livro de contos curtos, bem curtinhos, que eu uso muito nas minhas aulas, e é para você ler como se fosse para uma criança. Faça vozes, suba a voz, desça a voz, faça a vozinha literalmente dos personagens. Isso vai te ajudar muito com a modulação e sempre se grave fazendo esses exercícios. Lembrando, são livros curtos, não Moby Dick. Você vai pegar Moby Dick, você não vai chegar na parte do Pequod, porque é muito grande. Não dá, você vai dormir antes de chegar nessa parte. É livro curto, gente, que ajuda muito na hora de fazer a modulação de voz. Cuidado que muitos que se dizem especialistas e não fazem modulação não são especialistas em oratória, porque a modulação é uma parte fundamental da oratória. É importante lembrar também que cada um de nós tem uma voz diferente e faremos tons completamente diferentes, e está tudo bem. E principalmente, ninguém é dublador profissional aqui, então tudo bem errar e ir melhorando aos poucos. Para mostrar para você como a modulação funciona, eu vou recitar um dos meus poemas favoritos e que eu uso em todas as aulas de modulação com os meus alunos. Basicamente, o aluno que consegue fazer modulação com A Porta, de Vinícius de Moraes, tem um excelente começo na hora de modular a voz. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro pra gente que diz, ai, por bem me importa. Se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, eu fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Espero que você tenha entendido bem o que é a modulação de voz e como ela cria esse efeito magnético nas pessoas. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, mas isso é só a ponta do iceberg sobre o que é oratória, e nos próximos vídeos eu pretendo explicar muito mais coisas que te fazem um excelente orador.